Minha esposa riu ao assinar o divórcio, achando que me destruiria. Mal sabia ela que, enquanto planejava sua vitória, eu construía um império nas sombras. Quando o juiz falou, sua risada virou silêncio, e o jogo que ela pensou ter ganhado desmoronou. Eu sou Rafael, 32 anos, de Lisboa. Durante 5 anos, fui casado com Ana, uma mulher que todos viam como um troféu, charmosa, confiante, sempre no centro das atenções. Para o mundo, éramos o casal perfeito, jantares em Cascais, fins de semana no Algarve, fotos sorridentes nas redes sociais. Mas, por trás da fachada, o casamento era um campo minado. O silêncio entre nós crescia como uma rachadura que ninguém via. Ana me traía há meses, e eu sabia. O amante? O personal trainer dela, Diogo, um cara que parecia saído de um anúncio de ginásio. Não confrontei. Não valia a pena. Enquanto ela jogava, eu planejava algo maior. Ana sempre me chamou de previsível. Eu trabalhava como técnico de TI numa empresa modesta em Oeiras, levava uma vida discreta, pagava as contas. Para ela, isso era fraqueza. Mas o que Ana nunca soube é que previsível era apenas a máscara que eu escolhi usar. Durante o dia, eu era o marido comum. À noite, no meu pequeno escritório em casa, construía algo que mudaria tudo. Há 3 anos, comecei uma startup de tecnologia, um aplicativo de logística que começou como um projeto paralelo. Durante a pandemia, ele explodiu. Enquanto Ana gastava horas no ginásio ou em encontros com amigas, eu reinvestia cada euro, mantendo tudo em segredo. Criei uma sociedade anônima, separei as finanças. Quando ela pediu o divórcio, com um copo de gin na mão e um sorriso arrogante, meu patrimônio já valia 10 milhões de euros. É o melhor para nós dois, Rafael, disse ela, confiante, como se estivesse me fazendo um favor. Eu apenas assenti, sem uma palavra a mais. Nos olhos dela, vi um lampejo de dúvida. Não era a reação que ela esperava. Ana achava que eu imploraria, que me quebraria. Mas meu silêncio era a primeira peça de um tabuleiro que ela nem sabia que existia. Nas semanas seguintes, Ana celebrou a liberdade. Postava stories no Instagram, vinhos caros no bairro Alto, noites com amigas, fotos com Diogo em ângulos que escondiam o rosto dele. Ela pensava que estava ganhando, enquanto eu assistia, calado. Sabia onde ela ia, com quem. Tinha câmeras de segurança na garagem que ela nunca notou. Vi Diogo buscá-la 2 ruas de casa, como se isso apagasse a traição. Não fiz nada. A verdadeira vingança não precisa de gritos. O dia da audiência chegou. Ana entrou no tribunal em Lisboa com a pose de quem desfila em Alfama num sábado à noite. Eu sentei com meu advogado, um homem calmo, de fala precisa, que segurava uma pasta com documentos que mudariam tudo. Ana, do outro lado, sorria, confiante de que levaria metade do que achava que eu tinha. O advogado dela abriu o jogo, acusando-me de esconder bens. O salário de Rafael não explica o estilo de vida do casal, disse, com um tom de quem já contava o dinheiro. Meu advogado apenas entregou os papéis ao juiz, sem pressa, sem alarde. O juiz leu os documentos, ergueu a sobrancelha e falou: Rafael Santos é dono da Logitech SA, fundada antes do casamento. O patrimônio atual da empresa é de 10,2 milhões de euros. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir o tic-tac do relógio do juiz. Ana congelou. O sorriso sumiu, as mãos tremeram, e ela me olhou como se eu fosse um estranho. Pela primeira vez, ela estava sem palavras. O juiz continuou: a empresa e seus ativos são propriedade exclusiva de Rafael, conforme o acordo pré-nupcial assinado em 2018. Ana balbuciou algo, procurando apoio no advogado, que agora desviava o olhar. Ela não sabia do acordo pré-nupcial, assinado numa época em que ela mal lia o que assinava. Não sabia da empresa, das contas separadas, do meu trabalho noturno enquanto ela sonhava com uma vida que achava que teria. O juiz bateu o martelo. Ana levaria apenas metade da conta conjunta, uns míseros milhares de euros, e o carro que ela tanto amava. Nada de casa, nada de pensão, nada do meu império.
Ela saiu do tribunal como se o chão tivesse sumido. Seus passos ecoavam, mais fracos, menos confiantes. Eu a vi parado na calçada, olhando o telemóvel, sozinha. Diogo não estava lá. As amigas, tão presentes nas fotos, também não. Enquanto caminhava para meu carro, senti o peso de anos de silêncio se transformar em alívio. Não era só o divórcio. Era o fim de uma guerra que lutei sem que ela percebesse. Após a audiência, Ana desapareceu das redes sociais. Nada de stories com copos de vinho ou selfies em festas. O silêncio dela era ensurdecedor, mas eu sabia que não duraria. Enquanto isso, minha vida seguia em frente. A Logitech crescia, e meu nome começava a ecoar em círculos que Ana nunca imaginou. Fui convidado para uma conferência em Porto, onde minha startup foi destaque. Lá, conheci Sofia, uma designer de software com ideias brilhantes e uma calma que contrastava com o caos que Ana deixava por onde passava. Não falei do divórcio, nem do passado. Com Sofia, o presente bastava. Mas Ana não estava pronta para desistir. Um mês após o julgamento, recebi uma mensagem dela. Precisamos conversar, Rafael. Não é justo. A voz no áudio tremia, misturando raiva e desespero. Ignorei. Dias depois, ela apareceu na sede da Logitech, em Lisboa, exigindo-me ver. A recepcionista, seguindo minhas instruções, disse que eu estava em reunião. Ana deixou um bilhete. Você não pode apagar o que vivemos. Li e joguei fora. O que vivemos foi uma mentira que ela mesma construiu. Então, veio o próximo golpe. Ana contratou um novo advogado, um tipo ambicioso de Sintra que prometeu reabrir o caso. Alegaram que eu manipulei o acordo pré-nupcial, que Ana assinou sob pressão emocional. Era uma jogada desesperada, mas perigosa. Meu advogado me alertou: ela não tem base legal, mas pode arrastar isso e manchar sua reputação. Não me preocupei. Eu tinha guardado tudo: e-mails, mensagens, até gravações de conversas onde Ana debochava do nosso casamento. Cada palavra dela era uma arma que eu mantive na manga. Enquanto isso, descobri que Diogo, o amante, havia sumido. Amigos em comum contaram que ele terminou com Ana quando soube que não havia dinheiro a caminho. Sem o prêmio, ele perdeu o interesse. Ana estava sozinha, morando num apartamento alugado em Almada, longe do glamour que perseguia. Eu poderia ter sentido pena, mas não senti. Cada escolha dela a levou até ali. Na nova audiência, Ana tentou um espetáculo. Chorou, disse que dedicou anos ao nosso casamento, que merecia parte do meu sucesso. O juiz, impassível, pediu provas. Meu advogado apresentou documentos que mostravam a verdade: a Logitech nasceu antes do casamento, e Ana nunca contribuiu. O caso foi arquivado em minutos. Quando Ana saiu do tribunal, não olhou para mim. Seu advogado a seguiu, murmurando algo sobre outras opções. Eu sabia que não havia mais nada. Naquela noite, jantei com Sofia num restaurante discreto em Belém. Ela falou sobre um novo projeto, e eu me peguei sorrindo, algo que não fazia há anos. Ana era passado. Meu futuro era um tabuleiro novo, e eu estava jogando com as peças certas. A derrota no tribunal não deteve Ana. Ela voltou com mais força, como se a humilhação a tivesse acendido em vez de apagado. Soube por um contato em comum que ela começou a espalhar rumores. Em grupos de WhatsApp e conversas em cafés de Lisboa, Ana contava uma versão distorcida da história. Eu a enganara, escondi minha fortuna durante o casamento, manipulei tudo para deixá-la sem nada. Alguns acreditavam, outros não, mas o barulho começava a crescer. Minha assistente na Logitech me alertou: Rafael, ela está falando com jornalistas. Quer te pintar como vilão. Não respondi na hora. Deixei o rumor crescer, como quem deixa o vento soprar antes de fechar a janela. Enquanto isso, minha vida tomava outro rumo. A Logitech fechou um contrato com uma grande empresa de logística no Porto, dobrando nosso valor de mercado. Sofia e eu trabalhávamos juntos num novo projeto, um aplicativo que prometia revolucionar o setor. Passávamos noites debatendo ideias, rindo, construindo algo real.
Ela não se importava com meu dinheiro, apenas com o que criávamos juntos. Era o oposto de Ana, cuja ambição sempre atraiu. Mas Ana não parava. Uma revista online de Lisboa publicou um artigo insinuando que meu sucesso era suspeito. Citavam uma fonte próxima, claramente Ana, alegando que eu usava métodos questionáveis para esconder ativos durante o divórcio. Meu advogado quis processar por difamação, mas eu pedi calma. Deixe ela cavar mais fundo, disse. Sabia que Ana estava desesperada, e pessoas desesperadas cometem erros. O erro veio rápido. Ana tentou um último golpe. Entrou com uma ação civil, alegando que contribuiu para o sucesso da Logitech com um apoio emocional durante o casamento. Era uma jogada ridícula, mas ela apostava na pressão pública. O que ela não sabia era que eu guardava tudo. Durante anos, registrei cada passo da minha empresa, atas de reuniões, e-mails, até anotações pessoais que provavam que Ana nunca esteve envolvida. Melhor ainda, eu tinha mensagens dela zombando do meu hobby nerd enquanto eu desenvolvia o aplicativo. Meu advogado apresentou tudo na audiência, junto com o depoimento de um ex-colega de Ana, que confirmou suas traições e desinteresse pelo meu trabalho. O juiz foi implacável. Não há evidências de qualquer contribuição da senhora Ana para a Logitech, declarou. A ação foi arquivada, e Ana foi condenada a pagar as custas judiciais. Na saída, ela tentou falar comigo, mas segurei o olhar firme e passei direto. Não havia mais nada a dizer. Ela havia perdido, e o mundo começava a ver quem ela realmente era. Dias depois, um blog de negócios publicou a verdade, a história da Logitech, desde o começo humilde até o sucesso global, sem menção a Ana. O artigo viralizou, e meu nome ganhou respeito. Ana, por outro lado, sumiu de vez. Amigos em comum contaram que ela vendeu o carro para pagar dívidas e agora trabalhava num emprego administrativo em Setúbal, longe do glamour que perseguia. Diogo, o amante, nunca mais apareceu. Naquela noite, Sofia e eu brindamos no meu apartamento em Lisboa. O brinde não era pelo dinheiro ou pela vitória, mas pela liberdade de viver sem sombras. Ana cavou o próprio buraco, e eu apenas a deixei cair. O silêncio de Ana após a última audiência durou pouco. Ela não aceitava a derrota, e sua obsessão por me atingir só crescia. Soube por um amigo em comum que ela começou a frequentar eventos de tecnologia em Lisboa, tentando se aproximar de pessoas do meu círculo. Não era difícil adivinhar o plano. Ana queria cavar informações, talvez encontrar uma brecha para me atacar novamente. Mas cada movimento dela era um passo em falso. Eu já não era o Rafael que ela conheceu, o técnico de previsível. Eu era o dono de um império, e ela, apenas uma sombra do passado. Enquanto isso, a Logitech seguia crescendo. Fechamos parcerias internacionais, e meu nome aparecia em listas de empreendedores promissores. Sofia tornou-se minha parceira não só nos negócios, mas na vida. Juntos, lançamos um novo módulo do aplicativo, que atraiu investidores de Londres e Berlim. Minha rotina era intensa, reuniões, viagens, decisões que moviam milhões. Mas, ao contrário de Ana, eu não precisava exibir meu sucesso. Ele falava por si. Ana, por outro lado, estava afundando. Um contato me contou que ela tentou vender uma história falsa a um tabloide, alegando ser a verdadeiramente por trás da Logitech. O editor, desconfiado, checou os fatos e recusou a publicação. A rejeição a deixou furiosa, mas também exposta. Pessoas começaram a questionar sua credibilidade, e até suas antigas amigas se afastaram. Ela estava sozinha, sem Diogo, sem aliados, sem o glamour que tanto valorizava. Então, veio o golpe final. Ana enviou um e-mail para minha empresa, pedindo uma reunião amigável para resolver o passado. Era uma armadilha, claro. Meu advogado descobriu que ela gravava conversas, na esperança de me fazer dizer algo comprometedor. Em vez de responder, entreguei o caso à minha equipe jurídica. Eles rastrearam o e-mail e encontraram evidências de que Ana tentava chantagear outros ex-parceiros de negócios meus, buscando dinheiro em troca de silêncio. Era o fim da linha. Notificamos as autoridades. Ana foi chamada para prestar esclarecimentos por tentativa de extorsão.
Não pressionei para que fosse presa, não precisava. A investigação por si só destruiu o que restava de sua reputação. Ela perdeu o emprego em Setúbal e, segundo rumores, voltou a morar com os pais numa vila perto de Coimbra. O carro, as festas, a vida que sonhava, tudo evaporou. Enquanto isso, Sofia e eu planejávamos o futuro. Decidimos abrir um escritório da Logitech no Porto, e ela assumiu a liderança do design. Numa noite, enquanto trabalhávamos, ela perguntou sobre Ana. Você já pensa nela? Respondi com a verdade, não. Ela escolheu o caminho dela. Sofia sorriu, e seguimos trabalhando. A vitória não estava em ver Ana cair, mas em construir algo que ela nunca poderia tocar. Ana tentou uma última jogada, postou um vídeo nas redes sociais, chorando, pedindo desculpas públicas. Disse que errou e que queria começar de novo. Mas o vídeo teve poucas visualizações, e os comentários eram implacáveis. As pessoas viam através da encenação. Ela apagou o perfil dias depois. Era o fim de sua história no meu mundo. O colapso de Ana foi como o desabar de um castelo de cartas que ela mesma construiu. Após a investigação por tentativa de extorsão, ela desapareceu completamente do meu radar. Não havia mais mensagens, rumores ou tentativas de contato. Soube por um conhecido que ela agora vivia numa pequena vila perto de Coimbra, trabalhando num emprego administrativo modesto, longe das luzes de Lisboa que tanto amava. O carro que ela exibia com orgulho foi vendido para cobrir dívidas, e as redes sociais, outrora cheias de fotos glamorosas, tornaram-se um vazio digital. Ana havia se tornado irrelevante, não porque eu a destruí, mas porque suas escolhas a levaram ao fundo. Eu não precisei levantar um dedo, a justiça e a verdade fizeram o trabalho. Enquanto isso, minha vida acelerava. A Logitech se consolidava como uma das principais startups de tecnologia de Portugal, com escritórios em Lisboa e Porto, e planos de expansão para Madrid. Sofia tornou-se não apenas minha parceira de negócios, mas minha companheira. Nosso relacionamento era diferente de tudo que vivi com Ana. Não havia jogos, máscaras ou segundas intenções. Trabalhávamos juntos, ríamos juntos, planejávamos o futuro sem o peso do passado. Lançamos um novo aplicativo, que conectava pequenas empresas de logística a mercados internacionais, e a imprensa começou a nos chamar de o casal visionário. Eu não buscava os holofotes, mas eles vinham até mim. Um dia, durante uma conferência em Barcelona, um jornalista perguntou como eu construía a Logitech do zero. Contei a verdade, noites em claro, anos de paciência, decisões calculadas. Não mencionei Ana, porque ela nunca fez parte daquela história. Mas, no fundo, sabia que cada escolha que fiz, cada linha de código escrita enquanto ela me menosprezava, foi uma resposta à traição dela. Não era vingança no sentido clássico, mas uma vitória silenciosa, forjada na disciplina e na recusa em me curvar. Meses depois, recebi uma carta. Era de Ana, escrita à mão, algo incomum para alguém que vivia no mundo digital. Ela pedia perdão, dizia que percebeu os erros, que não sabia do meu potencial. Falava de arrependimento, de noites sem dormir, de como a vida a castigara. Terminei de ler e coloquei a carta numa gaveta. Não respondi. Não porque guardasse rancor, mas porque não havia nada a dizer. Ana pertencia a um capítulo encerrado, e eu não tinha interesse em reabri-lo. Meu advogado sugeriu processá-la por assédio, mas recusei. Ela já estava pagando o preço mais alto, viver com as consequências de suas ações. Numa noite de sexta-feira, Sofia e eu estávamos num restaurante discreto no Chiado. Entre risadas e planos para uma viagem a São Francisco, ela perguntou: Você já pensa no que passou com ela? Balancei a cabeça. Não. O passado é só um lembrete do que aprendi. Sofia sorriu, e brindamos. Naquele momento, percebi que minha vitória não era o dinheiro ou o sucesso da Logitech. Era a liberdade de viver sem sombras, sem mentiras, sem o peso de alguém que nunca me viu de verdade. Semanas depois, durante uma caminhada matinal em Belém, vi Ana por acaso. Estava numa pastelaria, sozinha, mexendo num telemóvel antigo. Nossos olhares se cruzaram por um segundo.
Ela tentou sorrir, talvez por reflexo, mas o gesto morreu nos lábios. Não havia brilho nos olhos dela, apenas cansaço. Eu a cumprimentei com um aceno breve e segui meu caminho. Não senti raiva, nem pena, apenas indiferença. Era como passar por um estranho numa multidão. Ana não tinha mais poder sobre mim, nem sobre minha história. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, estou no meu escritório em Lisboa, com vista para o Tejo. A Logitech acaba de fechar um contrato milionário com uma empresa asiática, e Sophie está planejando o próximo grande projeto. Minha vida é cheia de trabalho, de ideias, de pessoas que valorizam o que sou, não o que posso oferecer. Ana, por outro lado, vive com o que perdeu. Não precisei de gritos, de confrontos ou de vinganças barulhentas. Minha resposta foi construir, trabalhar, vencer. E, no silêncio desse sucesso, encontrei algo que ela nunca terá: paz. A lição que fica é simples. Às vezes, o golpe mais forte é aquele que não faz barulho. Enquanto outros se perdem em jogos de ego, os silenciosos constroem impérios. Eu construí o meu, e ninguém, nem Ana, nem suas mentiras, pode tirá-lo de mim. A história acaba aqui, mas minha vida, essa está só começando.